Olá a todos, então, dando continuidade ao vídeo anterior, que eu falei para vocês um pouco sobre a toxicologia tradicional, que utiliza métodos em vivo, né, métodos com animais. Também falei um pouco sobre métodos alternativos e sobre a toxicologia do século XXI, que aplica então essas novas abordagens metodológicas para avaliação de segurança de produtos químicos. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. E eu quero começar dando um exemplo da avaliação, da mudança de paradigma na avaliação de segurança, tendo aí como exemplo esse desfecho, que é a sensibilização cutânea. Então, os métodos para avaliar a capacidade de um agente químico causar a sensibilização cutânea, eles têm como objetivo evitar a dermatite de contato alérgica, que é essa reação de hipersensibilidade que vocês já devem ter visto. Mas como saber se um agente químico é capaz ou não de causar a sensibilização cutânea, né? Bom, lá na década de 30 foi estabelecida a sensibilização de contato experimental utilizando porquinhos da Índia. Em 1981 foi publicado um guia da OECD sobre esse teste, chamado de teste de maximização, utilizando porquinhos da Índia, no qual a substância era aplicada na pele de porquinhos da Índia, era reaplicada, e então eram observados os efeitos adversos, partindo daquele princípio de que se uma substância é capaz de causar alergia na pele de porquinhos da Índia, ela também é capaz de causar alergia na pele de seres humanos. Mas com as pressões sociais que eu falei para vocês anteriormente, começaram a ser desenvolvidos alguns métodos alternativos a esse teste com os porquinhos da Índia. E em 2002 nós tivemos a publicação de um guia referente a esse teste chamado Ensaio do Linfonodo Local, ou LLNA. Esse método, ele é um método em vivo, mas ele é considerado um método alternativo porque ele utiliza um número menor de animais, então aplicando aí o princípio da redução, né? E a técnica ela é mais refinada, ela causa menos dor, estresse, sofrimento a esses animais, porque a eutanásia ela é feita antes da manifestação dos sintomas, né? São analisados os linfonodos auriculares para observar a proliferação de células T, o que indica a sensibilização, né? Então, em 2010 foram publicadas versões não radioativas desse método, mas são apenas modificações para que essa substância que é injetada para poder avaliar a proliferação das células T, ela não é uma substância radioativa para proteger mais o operador, né, e não o animal. Mas não era suficiente ter um método alternativo em vivo, né? As pressões sociais elas eram para um método substitutivo, assim como para os outros desfechos. Então, em 2015, nós tivemos a publicação de um guia da OECD, de dois guias da OECD, né? Um sobre um método em químico e o outro sobre um método in vitro para avaliação de sensibilização cutânea. Eu não vou dar muitos detalhes aqui sobre os métodos, mas quem tiver interesse, essa literatura é bem fácil de encontrar. Mas só para vocês terem uma ideia, né, da complexidade, a sensibilização cutânea ela é um desfecho complexo, né, diferente, por exemplo, da corrosão ocular, que é um desfecho mais simples. A sensibilização cutânea ela é um pouco mais complexa, então é muito improvável que um único método substitutivo consiga de fato substituir os testes em animais, né? Geralmente é necessário uma bateria de métodos avaliando cada um dos desfechos, cada uma das etapas, né, desse processo de sensibilização. Em 2018, nós tivemos a publicação de um outro guia da OECD sobre o terceiro evento, chamado terceiro evento-chave da via do efeito adverso da sensibilização cutânea. Aqui eu deixei apenas ilustrado para vocês o que é esse método, o DPRA, o que é o método do Keratinosense e o que o método do H-CLAT. Mas não vou entrar em detalhes aqui com vocês. Mas só para vocês entenderem o conceito geral,
Aqui está ilustrada a via do efeito adverso da sensibilização cutânea. Diferente do que é feito na toxicologia tradicional, em que o agente químico é aplicado num organismo vivo, né, num animal, e são observados os efeitos sem compreender o que de fato acontece, né, para perturbar aquelas condições fisiológicas. Na toxicologia do século XXI, ela está baseada nessa compreensão de toda a via do efeito adverso e utiliza então a tecnologia para poder acessar essas diferentes etapas, para avaliar o que está sendo perturbado no organismo. Então, por exemplo, na sensibilização cutânea, a gente já entende que o primeiro evento-chave é a ligação desses agentes químicos com algumas proteínas da pele. O segundo evento-chave é a ativação dos queratinócitos. O terceiro evento-chave é a ativação de células dendríticas. E o quarto evento-chave é a apresentação do peptídeo às células T. Então, entendendo cada uma das etapas, cada um desses eventos chaves da via do efeito adverso, é possível utilizar a tecnologia para desenvolver métodos que avaliem, por exemplo, se os queratinócitos são ou não ativados ao serem incubados com determinadas substâncias químicas, se as células dendríticas são ou não ativadas ao serem incubadas com determinadas substâncias químicas. E a gente consegue aqui utilizar células humanas, né, linhagens ou culturas primárias de células humanas. Então, a probabilidade disso refletir o que de fato ocorre na pele do ser humano é muito maior. A probabilidade da gente acertar nesse método é muito maior do que utilizando um porquinho da Índia ou um camundongo, por exemplo. Então, conhecendo aqui cada um desses eventos chaves da via do efeito adverso, é possível propor, né, desenvolver métodos para que possam ser avaliados cada um desses eventos chaves. Isso é a chamada via do efeito adverso, né? E não basta propor esses diferentes métodos, nós temos que desenvolver estratégias para que a gente consiga avaliar e analisar os diferentes resultados obtidos com cada um dos diferentes métodos para que a gente chegue numa conclusão, por exemplo, se um agente químico irá ou não causar sensibilização cutânea se aplicado a um ser humano. Então, no slide anterior, eu falei para vocês que dependendo do desfecho, é preciso ter diferentes métodos para avaliar diferentes eventos chaves. No caso aqui da sensibilização cutânea, uma das estratégias para fazer essa integração é chamada abordagens definidas. Esse é um documento da OECD que foi publicado em julho de 2023, que traz as abordagens definidas para avaliação de sensibilização cutânea. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que é a abordagem chamada 2 de 3. Ela consiste no seguinte: vocês lembram que eu falei que existe o evento-chave que vai avaliar a interação do agente químico com as proteínas da pele, o segundo evento-chave é a ativação de queratinócitos, e o terceiro evento-chave é a ativação de células dendríticas. Então, nessa estratégia chamada 2 de 3, você vai realizar primeiro 2 ensaios, um para um evento-chave e o outro para o outro evento-chave, tanto faz. Então, por exemplo, você pode fazer o DPRA e o queratinosense, ou o queratinosense e o H-CLAT, tanto faz, desde que eles sejam para diferentes eventos chaves. Se o resultado for concordante, por exemplo, o resultado desse método é que o químico é sensibilizador e o resultado desse método é que o químico também é sensibilizador, você faz a classificação, né, com base nessa concordância. Então, nesse caso, seria um agente químico sensibilizador. Caso não seja concordante, você vai fazer um terceiro ensaio. Esse terceiro ensaio tem que ser para um terceiro evento-chave, não pode ser para nenhum desses dois. E aí você vai fazer a classificação com base, né, em 2 de 3. Então, se 2 resultados foram que o químico é um sensibilizador, ele é classificado como sensibilizador. Nessa abordagem aqui, a gente tem tanto a classificação de perigo, então, entre sensibilizador e não sensibilizador, quanto também existem as estratégias aqui, usando diferentes métodos, para avaliar tanto perigo quanto potência. Então, a gente também consegue dizer se é um agente químico sensibilizador forte, moderado ou fraco, ou não classificado. E só para vocês terem uma ideia da comparação aqui com dados em humanos, a gente pode avaliar
por exemplo, só a acurácia balanceada, que é a média entre a sensibilidade e a especificidade, então essa abordagem 2 de 3, ela tem 88% de acurácia balanceada. Se a gente for comparar comparado com os humanos, né, se a gente for comparar aqui o LLNA, que é aquele ensaio com camundongos, ele tem 58% de acurácia balanceada, então isso mostra que essa estratégia, essa abordagem definida, 2 de 3, ela tem, uma acurácia melhor do que um método, in vivo para avaliação de sensibilização cutânea. Tentando responder aquela pergunta, né, de se os métodos substitutivos são tão bons quanto os métodos, com animais, as pesquisas vêm mostrando que os métodos substitutivos eles são mais seguros, mais rápidos e mais econômicos do que os métodos com animais, né? Eu falei um pouquinho para vocês anteriormente sobre a questão da validação e deixei aqui representados alguns centros de validação de métodos alternativos, então centro europeu, centro-americano, coreano, brasileiro e japonês de validação de métodos alternativos. Depois desses métodos terem sido validados, eles passam então a estar presentes nesses guias, por exemplo, da OECD, ou em monografias da farmacopeia europeia, brasileira, e assim por diante. Tentando responder essa pergunta de se já é possível avaliar a segurança de todos os produtos sem utilizar animais, ainda não. A gente ainda depende de alguns modelos animais para avaliação de segurança de determinados desfechos, dependendo de qual é o produto. Nem todos, ainda não é possível avaliar todos os produtos, todos os desfechos sem utilizar animais, mas cada vez mais a tecnologia está avançando, o conhecimento está avançando, e nós temos inúmeros métodos alternativos e eles têm se mostrado cada vez melhores, né? Para saber quais métodos existem, para quais desfechos, quais que estão disponíveis, eu deixei aqui algumas bases de dados, né? Pensando aí de maneira bem geral a base de dados do PubMed, mas existe uma ferramenta dentro dessa mesma plataforma do PubMed, que é um sistema de busca só sobre métodos alternativos. Existe o Autox, o Norecopa, diversas bases de dados para que vocês podem acessar para fazer essa busca, né, sobre métodos alternativos para os mais diferentes desfechos. Deixando aqui como exemplo os guias da OECD, né, esses guias eles não são só sobre métodos alternativos, são divididos em algumas seções aqui, deixei as 5 seções e estou tratando aqui principalmente da seção 4, que é a de efeitos na saúde. Então, vocês podem observar que são 80 métodos, eles incluem os métodos originais, os métodos tradicionais e também os métodos alternativos, substitutivos, e é uma plataforma bem fácil de navegar. Estão descritos os métodos, aqui o desfecho, por exemplo, é um método em químico para sensibilização cutânea. Você clicando nesse link, você tem acesso aqui a um resumo do método e a um PDF que descreve o método em si, qual é a aplicação desse método e como ele deve ser realizado. Uma outra publicação importante, essa em português, é esse guia europeu de boas práticas de pesquisa em métodos alternativos ao uso de animais. Ele está disponível nesse link, eu vou compartilhar com vocês também. Falando um pouquinho sobre quais métodos estão disponíveis, quais são os obrigatórios e os proibidos no Brasil, primeiro gostaria de lembrar sobre 2 leis importantes, né? A Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei, ela diz que é crime, né, realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Outra lei importante é a Lei Arouca, Lei 11.794, de 2008,
que estabelece os procedimentos para usos científicos de animais, cria o CONSEA e também a obrigatoriedade das CEUAs, né? Vocês devem estar bem familiarizados com essa lei.